Irmãos, estamos novamente no ar para transmitir a palavra do Senhor. Hoje nós estamos num dia especial, estamos comemorando o Dia dos Pais. É importante essa data, às vezes as pessoas pensam que ela tem só um cunho comercial, não é mesmo? Mas ela é muito importante, sabe por quê? Ela valoriza a família. Eu acho que também dá um cunho de importância à figura paterna, que é o elo de união da família. Eu gosto de comemorar o Dia dos Pais, embora eu não tenha mais pai, mas tem o Pai do Céu, né? O grande Pai do Céu que está conosco. Por isso nós estamos aqui para convidar você que nos ouve, aquele que nos assiste pelo Facebook. Todos vocês são muito bem-vindos para que nós tenhamos um programa enriquecido pela sua presença. Nós estamos também aqui com o pastor Ivan. Bom dia, pastor Ivan, é muito bom tê-lo conosco. E nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo nesta manhã. Querido Deus, estamos gratos porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos confortado e o Senhor nos deu vida e saúde para estarmos aqui hoje. Louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos pedir a Tua santa presença, a companhia de Teu Santo Espírito, para que juntos possamos avaliar os valores paternos, os valores da família junto conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM de Dracena e os nossos amigos e irmãos que também nos acompanham pela transmissão do Facebook. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês e feliz Dia dos Pais. Esse pai que nós iniciamos o programa ouvindo Franguinho na Panela, né? Uma música comum, mas que mostra de uma maneira muito eficaz o cuidado dos pais com os filhos na atenção daquilo que os pais não querem deixar faltar para os seus filhos. E muitas vezes ele mesmo se sacrifica de alguma forma. A música fala de um tempo um pouco distante do nosso hoje, enquanto a mortadela ainda era barata. Né? E a música fala que o pai comia pão com mortadela para que o filho em casa tivesse franguinho na panela. Hoje os sacrifícios da família, paterno, materno, os sacrifícios são diferentes, mas eles não deixam de existir, né? Os pais sempre buscam oferecer o melhor para seus filhos. Jesus disse, né, que nós, como seres humanos, mesmo sendo corruptos pelo pecado, né, corruptíveis pelo pecado, buscamos oferecer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, né, o quanto Ele oferece de bem para nós que somos filhos de Deus, o cuidado dele para conosco, o sacrifício dele para conosco através de Jesus. Importante isso, né? Porque o lar é uma instituição divina, né? Foi Deus quem estabeleceu o lar lá no Éden. Ele criou o vínculo, né? Pai, mãe, filhos. E o interesse, quando Deus diz assim, pastor, no suor do teu rosto comerás o teu pão, eu penso que Deus já estava instituindo o pai como provedor, não é mesmo? Sim, os papéis na Bíblia, eles são muito definidos, muito bem definidos. A mulher como auxiliadora, o homem como o provedor principal, não que a mulher também não ajude nessa questão da provisão do lar, né? Porque a mulher, mesmo que ela não tenha um trabalho rentável fora de casa, o simples fato da mulher administrar o lar, ela já faz parte desta economia doméstica.
né? Então, a Bíblia estabelece papéis não para que um se sinta superior ou inferior ao outro, mas para que o conjunto do todo funcione bem, funcione da melhor forma possível. Hoje nós temos problemas agravados no mundo porque os papéis se misturaram, né? Muitos dos problemas que nós temos é porque o referencial divino da instituição do lar foi quebrado. Ele deixou de ser respeitado. Isso trouxe prejuízo familiar, conjugal, e o prejuízo também com relação aos filhos, no modelo daquilo que o pai apresenta, né? Como Jesus fala em Mateus 6, a oração que ele ensina a nós nos relacionarmos com Deus, e ele ensina, olha, você tem que lembrar que Deus acima de tudo é seu pai. A relação que Jesus está fazendo é de um tempo de um pai que é provedor, que cuida, que ensina, que é respeitado pelos seus filhos, né? Que é obediente, que mantém esse laço, esse vínculo de aliança com os seus filhos. Hoje, para nós expressarmos essa divindade do Pai, apresentando Deus para os seus filhos através da sua pessoa, é algo que nós temos que resgatar. Porque ao longo do tempo isso foi se diluindo, foi ficando menor. Hoje, filhos falam com os pais como se fosse o coleguinha da esquina. Né? Não é essa questão de respeito, né? Parece que isso aí foi diluído, né? É claro que é bom que filhos e pais tenham intimidade, né? Tenham diálogo, o que um tempo atrás não acontecia, né? Os pais no diálogo normalmente eram mais distantes dos filhos. Agora, o diálogo aproximado é bom desde que os limites e o respeito se mantenham, né, dentro dos seus papéis, dos seus padrões, até para que os pais possam, de fato, instruir os seus filhos e corrigi-los, exortá-los quando é necessário. Então, o pai tem sido definido por autores cristãos como o laço de união da família. É ele que une os tesouros da família, né? Quais são os tesouros da família? A mãe é um tesouro da família e os filhos são outro tesouro. E a principal função do pai seria unir esses tesouros, não é mesmo? A função do pai é trazer vida para dentro do lar. Quando se fala de união familiar, nós começamos com a ideia bíblica da união entre homem e mulher ali na relação conjugal. Os dois se tornam uma só carne. Isso. Né? E esse espelho é muito forte. Esta uma só carne é capaz de gerar vida, né? A vida que se espelha através do filho que foi gerado, criado pelo Pai, a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos deu esse poder. Né? O poder de criar um outro ser, a nossa imagem e a nossa semelhança. A expressão do Pai humano, né, revelando o Pai divino de uma maneira física, de uma maneira palpável. Agora, dentro dos laços familiares, a dificuldade maior e o desafio maior é manter esta vida proveitosa do amor de Deus dentro do lar. Isso é um desafio para todos nós. Por quê? Porque somos pecadores. Somos corrompidos pelo pecado. Cada um tem um ar de maldade, cada um tem um ar de malícia, tem uma interpretação diferente na vida, tem conflitos, né, a serem resolvidos dentro do ambiente familiar. Né? Então, como que nós vamos lidar com essa situação? O pai vai ter essa responsabilidade de trazer paz, de trazer amor, de trazer harmonia, de trazer equilíbrio à família. Né? E o que nós vemos, né, na questão dos papéis que a Bíblia define, que são esses que nós estamos falando, muitos homens, né, passaram essa responsabilidade para as mulheres. Né? Então, mas assim, eu não sei se eu entendo certo, o pastor pode confirmar,
A questão de que a cultura hebraica, onde a Bíblia foi escrita, parece-me que a responsabilidade maior da educação dos filhos era paterna. Existe uma relação que respeita o desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual da criança. E a Bíblia, na maneira que Deus ensina, respeita esses padrões. Então, o que acontece dentro da estrutura bíblica? A primeira fase da criança, do nascimento até os 3 anos de idade, biblicamente, a criança desenvolve afetividade, desenvolve os laços de vínculos emocionais. Então, nesse período, até porque o pai tem que prover as coisas do lar, a mãe tem a responsabilidade de transmitir o amor, o afeto, o carinho, né? Estar presente. Uma coisa que não existe na cultura hebraica é uma mãe colocar filho na creche, né? Isso não existe. Elas cuidam, né? Elas cuidam, né? Por que não existe isso? Abraham Lincoln, né, uma frase atribuída a ele, a Abraham Lincoln disse que a mão que balança o berço rege o mundo, né? Rege o mundo de todas as formas. O vínculo afetivo que filhos e filhas terão com os pais, com os homens, né, com os pais homens, porque a gente tem a dificuldade da língua portuguesa que pais, no plural, né, às vezes engloba a mãe também, né? Mas a responsabilidade da mãe com relação ao pai é ensinar ao filho a ter amor pelo pai, né? A ter esse primeiro contato de respeito, de amor, de carinho, mostrando que o pai não está em casa porque ele está provendo ao lar, mostrando que o pai passa o dia inteiro fora, mas ele é uma pessoa digna, uma pessoa íntegra, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que respeita o lar. Tudo isso é passado pela mãe. Então, o que acontece? A imagem que a mãe vai passar para o filho nesta primeira idade vai fazer com que ele tenha relacionamento ou não com o pai no futuro. Quando o pai, porque daí a partir de 3 anos, o pai, agora o homem, ele começa a passar algumas responsabilidades para o filho, né? Mesmo que 3 anos é uma criança, mas é uma criança que tem que cuidar dos seus brinquedos, é uma criança que tem que levar o lixo para fora, né? É uma criança que começa a ter responsabilidade, e isso quem vai dar é o pai. Na cultura hebraica, quem vai dar é o pai. Deveria ser assim para todo mundo, não só para a cultura hebraica. Agora, esta obediência, o fazer com prazer, o fazer com um sorriso nos lábios, o fazer por gratidão pelo cuidado que está recebendo do pai, quem vai transmitir esse senso de sentimento positivo é a mãe, né? Porque se o pai sai de casa e nesse período a mãe mostra uma falta de respeito com o marido, né, o filho também não vai respeitar. A mãe que fala, olha, seu pai é trabalhador, mas ele não é boa gente não, cuidado com ele. Né? Aí a criança não vai respeitar, né? A criança não respeita. Então, o vínculo afetivo entre filhos e pais, quem faz é a mãe, né? E não tem como ser diferente, né? O que a mãe implantar no coração, na mente do filho com relação ao pai, é o que vai ficar, né? Infelizmente, nós vemos muitas mães, né, depreciando a imagem do pai, né? E aí traz um conflito muito grande entre pais e filhos, e esse conflito muitas vezes passam décadas sem ser resolvidos. Isso daí é uma consequência do pecado, realmente, né? Porque não deveria existir, né? Não deveria existir, até porque a figura dos pais, da mãe e do pai, são figuras de exemplos divinos, né? Então, por exemplo, quando o casal toma uma decisão, tem que tomar em comum acordo, porque a criança, ela é extremamente chantagista, ela nasce corrompida pelo pecado também. Né? Um testemunho que eu acho muito legal, né, que é de um
de um amigo nosso de ministério, ele contou isso e eu achei bastante interessante como exemplo, é que o filho dele gosta muito de brincar com um amigo, né? Uma criança ali de 5, né? De 4, 5 anos, gosta muito de brincar com amigos, mas um dia ele quis dormir na casa do amigo. 5 anos. E ele quis dormir na casa do amiguinho dele, vizinho dele. E a mãe já tinha falado que não, que ele não iria, que ele ia brincar o dia inteiro, mas que ia dormir no quarto dele, no lugar dele, né? Ele recebeu a resposta negativa da mãe e ele tentou uma resposta positiva do pai, né? Então, quando o pai chegou do trabalho, né, chegou em casa, ele já saiu correndo para atender o pai à porta, né, mas ele falou para o pai assim: pai, eu estou querendo dormir na casa do meu amigo hoje, né? O senhor deixa? Daí o pai, sem saber da história, porque está chegando em casa, o pai falou: claro que sim, meu filho. E a mãe da cozinha ouviu e falou: não, né? Não. Quando a mãe falou não, o pai já percebeu que tinha alguma coisa ali que já tinha sido conversado antes, né? Ele estava chantageando. Estava chantageando. Daí ele falou: então espera um pouquinho, filho. Daí ele foi até a cozinha, conversou com a esposa, e a esposa explicou que já tinha falado não para o filho e que esse não tem que ser mantido, porque senão tira a autoridade, né? Então, explicou, o pai voltou para o filho e falou: filho, eu conversei com a sua mãe, você não vai poder dormir na casa do seu amigo hoje. A criança de 5 anos de idade vira para o pai e fala assim: mas você vai deixar a mamãe manipular você? Nossa. Né? Você vai deixar a mamãe mandar em você? Ele não usou a palavra manipular, né? Ele não tem esse vocabulário. Você vai deixar a mamãe mandar em você? Né? A criança já nasce com esse instinto de manipulação. Por que a criança chora? Porque ela quer colo. Ela está manipulando uma situação para alcançar o que ela quer, né? Então, os pais têm que buscar sempre muita sabedoria em Deus, né? Tem que buscar sempre muita direção do Espírito Santo. E mesmo assim, em algum momento serão falhos. Mesmo assim, em algum momento terão problemas, porque são humanos. E humanos não são perfeitos. Todos nós tivemos pais imperfeitos, não é mesmo? Embora eles tivessem a intenção de fazer o melhor por nós, a gente cresceu e depois que cresceu e adquiriu a maturidade, a gente percebeu aonde eles falharam. Nós percebemos duas coisas muito interessantes nisso que a irmã está colocando. Nós percebemos aonde eles falharam e da nossa imaturidade adolescente, na época de juventude, nós nos sentimos frustrados naquela época, porque já diretamente naquele momento, nós vimos que eles estavam errados. Nós vimos que eles estavam falhando, mas a gente não tinha maturidade para compreender o porquê, o pano de fundo. Hoje a gente compreende de uma maneira melhor. Então hoje nós conseguimos ver a falha, mas nós conseguimos entender o porquê da falha. O porquê, por exemplo, que um pai não abraçou seu filho, não sorriu com ele, não chorou com ele, porque muitas vezes ele não foi estimulado a isso também, ele não teve isso da sua família de origem. Exatamente, porque às vezes a origem da pessoa foi uma origem também muito ruim, não é mesmo? Uma origem rude, assim, que não tinha expressões de afetividade, de vínculo que não era comum há um tempo atrás. Né? Então, aquilo que o filho rebelde sente falta muitas vezes, mais para frente ele vai compreender e melhor. Hoje, ele, além de compreender, ele percebe: eu posso fazer diferente. Eu tenho a oportunidade. Né? Eu escolho, não é? Eu escolho criar meus filhos de outra forma, não é? Com outro padrão. De outra forma, mas daí o cuidado de novo. Eu não posso ir para o extremo de que, olha, nada do que eu sofri eu vou deixar o meu filho sofrer.
Tá, aquilo que foi de ruim, aquilo que foi falho, aquilo que foi prejudicial, eu não vou deixar. Mas eu não posso tirar a responsabilidade dele, porque senão eu vou criar um eterno mimado. Né? Na Bíblia tem um personagem que os cristãos, né, que estudam a Bíblia conhecem bem de perto, que é Nabal. Né? Isso, Né? Nabal. Nabal, a palavra Nabal do hebraico, né, quer dizer tolo, inconsequente. Né? E a esposa dele, Abigail, né? O nome Abigail do hebraico quer dizer alegria do pai. Né? Então a Abigail era a mulher que ela era a alegria de Deus. Né? Uma mulher íntegra, que tinha uma postura correta. E ela casou com Nabal. Né? Um tinha que completar o outro, né? E muito. Né? O problema é que Nabal não se permitia ser completado, né? por Abigail. E o convívio dos dois ficou muito difícil, ficou assim, meio que desastroso os dois. Até que Nabal ofende Davi, que é o rei, que está com um exército, e Nabal chama, na sua inconsequência, ele chama o rei de escravo. Né? Ele fala assim, né, para os servos de Davi, para os soldados de Davi, quando vai cumprimentar Nabal, né, Nabal, na sua arrogância, na sua prepotência, fala assim: quem é Davi? Né? Muitos escravos fogem do seu senhor e vêm me pedir ajuda. Né? Mas é claro que Nabal sabia que Davi era o rei. O que ele estava falando é: na minha terra quem manda sou eu. Né? É uma pessoa prepotente, é uma pessoa arrogante, uma pessoa difícil. Davi fica irado com essa postura de Nabal e ele parte para as terras de Nabal para matar Nabal. Abigail fica sabendo disso, ela corre na frente para falar com Davi. Né? E ela chega até Davi e fala: Davi, meu rei, né? Eu até brinco, né? Essa expressão da Bíblia, meu rei, né? Deve ser uma expressão nordestina de Israel. Né? Meu rei, não suje suas mãos com Nabal, porque o nome dele é o que ele é. Ele é tolo, ele é inconsequente. Não perca tempo com ele, não. Ele é desse jeito, não faça isso. A grande questão é: por que Nabal era daquele jeito? O texto hebraico mostra uma coisa bastante interessante. Fala que Nabal era daquele jeito porque ele era da casa dos Calebes. Né? Caleb, que é um nome que nós temos até um projeto na nossa igreja, dos jovens, que é um projeto muito bom, né? Que é chamado Caleb. Só que o Caleb ali está se referindo ao amigo de Josué, que entrou em Canaã. Mas Caleb, em hebraico, Caleb quer dizer mimado. Né? Então, ele é todo coração. Diretamente a tradução do hebraico é essa. Ele é todo coração, ele é o mimado. Né? Então, Nabal era desse jeito porque ele foi mimado. Uma pessoa mimada, onde os pais tiram a responsabilidade e dão só carinho, só afeto, só proteção, e não deixam ele desenvolver a força, a integridade, a dignidade que a sociedade exige, ele vai ser um mimado, arrogante, inconsequente e vai ter muitos problemas sociais. E assim como o rei Davi estava pensando em matá-lo e só não matou por causa da mulher que intercedeu por ele, né? A vida também é assim. Os pais que criam filhos mimados, né? A vida vai querer matá-lo de alguma forma. Né? E matam, pode não matar fisicamente, mas matam as suas emoções, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus planos, porque ele nunca alcança nada por ser mimado demais. Acha que todo mundo tem que girar em torno dele. Né? Financeiramente, às vezes a pessoa se torna assim dependente. Muito dependente. Eu já vi isso realmente em algumas famílias. E nós temos que controlar as nossas emoções
eu que sou mãe, né, para não criar filhos assim, dependentes. Porque a tendência da mãe é proteger. Né? E o falar mal do pai, muitas vezes, né, até é no instinto de proteção e mimo que a mãe oferece ao filho. E ela não está protegendo o filho como ela imagina, ela está estragando o filho. Com certeza. Né? Como, por exemplo, se o pai fala para o filho, olha, você não vai comer esse doce aqui porque nós vamos jantar primeiro. Né? E a mãe chama o filho no cantinho e fala, come aqui escondido. Quando ela faz isso, ela está estragando o filho. Ela está achando que ela está agradando o filho porque o pai está sendo muito severo, mas o fato de tirar a autoridade paterna vai fazer com que esse filho não respeite nem o pai e nem ela. Com certeza, porque ela também vai ficar comprometida. Nisso. Ela também vai ficar comprometida. E o que é pior, ela ensina, fica gravado na estrutura psicológica dessa criança, na estrutura emocional dessa criança, e ela vai reproduzir esta imagem que ela também pode enganar o pai. Se a mãe pode, né, ele como filho também pode. Né? Então isso acaba sendo reproduzido na sua vida. E vai ser estendido para a sociedade, para o trabalho, para as outras coisas. Hoje nós temos uma sociedade em que a família está assim meio doente, né? Diríamos assim, a família hoje está cancerosa, nós diríamos, né? Mas ela está espiritualmente cancerosa. E aí que está o problema. Né? A espiritualidade, a falta da espiritualidade, ela traz, vamos dizer, assim como tem doenças psicossomáticas, né, existem doenças, né, vamos dizer, pneumosomáticas também. Também. Né? São espirituais que se somam à vida humana. E essas doenças pneumosomáticas, elas são piores do que as psicossomáticas, porque elas quebram os padrões de integridade, os padrões de moral, os padrões de respeito. Nós vemos hoje algumas famílias já se despertando para isso e começando a fazer diferente. Porque elas já perceberam que trouxeram prejuízos para a sua geração, que são os filhos diretos, e elas não querem que aconteçam isso com os netos. Né? Então, hoje já se parte para um equilíbrio, né? Mas ainda é um trabalho que tem que ser desenvolvido com maior força. Né? Então, eu estava lendo os evangelhos, né, e eu achei um texto interessante, que eu acho que valoriza muito o trabalho do pai. Por exemplo, quando Pedro foi chamado por Jesus, Jesus disse assim, você me ama, Pedro? Né? Lá em São João 21, né, acho que tem um texto que a primeira coisa que Jesus diz para Pedro é apacenta os meus cordeiros. Algumas traduções dizem os meus cordeirinhos, mas a maioria das traduções diz apacenta os meus cordeiros. Então eu entendo que Jesus estava dando muito valor às crianças, porque assim, a figura da ovelha é o que para Jesus? A pessoa que aceita Jesus como Salvador, não é isso? A questão ali que Jesus está conversando com Pedro, Jesus está passando o ministério pastoral a Pedro. Isso. E essa expressão dos cordeirinhos, ela está ligada a todo ser humano que tem imaturidade espiritual. Né? Eu já pensei em criança, olha só, né? Não, mas a irmã não está errada. A irmã não está errada. É nesse mesmo sentido, porque para Deus, todo aquele que tem imaturidade espiritual é criança. Né? Mesmo que seja adulto. Mesmo que seja adulto. Um novo nascimento, né, pelo batismo, um novo nascimento está nascendo uma criança, mesmo que ele tenha 40 anos de idade. Né? Quando Jesus fala, por exemplo, deixar vir a mim os pequeninos, ele não está falando de criança.
A palavra que ele usa no grego é deixar vinde a mim os pequeninos, que são tanto as crianças de fato, quanto aqueles que são pequeninos em conhecimento, pequeninos em fé, pequeninos em maturidade. Então, deixe vir a mim os pequeninos. Aqui, o que Jesus está fazendo com Pedro é algo muito bonito que os pais devem observar isso com bastante carinho, no sentido do ensino, da exortação, da correção. Jesus ele faz uma alternância de ações ensinando a Pedro como ele deve educar. E é isso que os pais devem aprender. Ele fala: Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Alimenta os meus cordeiros. E depois ele volta: Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Essa alternância de alimenta, apacenta, o que Jesus está ensinando a Pedro e ensina a todos os pais, homens, né? É assim, né? Você tem o dever de ensinar, de educar os seus filhos. Ensino é alimento, né? Então, para você poder alimentar com ensino, com correção, com exortação, em primeiro lugar você tem que apacentar. Porque você não ensina ninguém no momento de raiva, no momento de rebeldia, né? Apacenta. Transforme o seu lar num lugar de paz. Transforme o coração do seu filho num lugar agradável, onde você caiba ali dentro em amor. É isto que Jesus está ensinando a Pedro. Apacente primeiro. Porque se você não trouxer paz, você não corrige, você não exorta, você não educa, você não alimenta. Depois que você trouxer paz, alimenta. Só que quando você alimenta, né, um bebê, por exemplo, um alimento novo, ali vai dar cólica, né? Ali vai dar algumas reações de incômodo para a criança. Né? Por quê? Porque a correção incomoda. Porque educação incomoda, porque exortação incomoda, castigo incomoda, né? Então, a pessoa vai se sentir incomodada? Vai. O que eu vou ter que fazer de novo? Apacenta. Né? Então, essa alternância de ações entre alimenta e apacenta é o que os pais devem aprender a fazer com seus filhos. Corrige, né? Alimenta, corrigindo, exortando, educando. Né? Se o filho ficou rebelde, ficou irado, ficou nervoso, apacenta. Mas sem tirar a correção, sem tirar o ensino. Apacenta. Apacentou, o filho compreendeu, entendeu, cresceu um pouquinho, teve maturidade, alimenta de novo. Né? Ensina mais, corrige mais, exorta mais. E é assim que você vai formar um caráter íntegro no seu filho. Porque o que a sociedade precisa, na realidade, é de pessoas íntegras, né? Inteiras, né? A palavra íntegro, ela quer dizer pessoa inteira, né? Completo. Né? Completo. E hoje a gente está tendo uma sociedade assim, com mais dificuldades, exatamente por causa disso. Às vezes... A sociedade não gosta de pão integral, gosta de pão de forma. Isso. Né? Pão de forma macio, não faz esforço para comer, derrete na boca. Né? E é isso que a sociedade quer. É isso que as pessoas querem de uma maneira geral. Só que a saciedade de um pão integral é diferente. Então, né? Sabe, a gente precisa ter uma coisa que seja saudável, vamos dizer, não é? E o saudável na correção nem sempre é agradar a criança. Às vezes ela tem que chorar, sim. Sim. A criança tem que aprender a lidar com as emoções para desenvolver maturidade. O choro mostra, né, e eu tenho falado bastante isso, o choro mostra a ausência, né, a falta de palavras humanas para expressar o sentimento. Quanto menos maturidade uma pessoa tem, mais ela chora. Porque falta palavras.
para ela expressar o seu sentimento. Uma criança chora muito, o adulto vai chorando menos. E o adulto, cada vez mais, ele vai mudando o motivo do choro. Né? Um adulto experiente, maduro, ele chora também? Chora. Mas o choro vai ter sempre a mesma raiz, sempre a mesma questão. Ele chora porque faltam palavras. Por que uma pessoa chora num velório? Por que uma pessoa chora num casamento? Por que uma pessoa chora no nascimento de uma criança? Porque isto gera emoções que são impossíveis de expressar pelo vocabulário humano. Então vem a lágrima. E por mais que a pessoa tenha maturidade, ele não vai conseguir ter uma expressão verbal que de fato traga a realidade do sentimento, daquilo que ele está sentindo. Na cultura hebraica, por exemplo, para expressar o sentimento de dor, além deles chorarem, eles rasgam as vestes. Né? Eles pegam a camisa, pegam na gola assim, puxa e rasga, né? Porque eles estão querendo mostrar aquilo que ele não consegue mostrar em palavras, que os sentimentos estão rasgados, que o coração está partido, que é o que Deus faz quando vê Jesus na cruz, se entregando, sofrendo, sendo moído pelas nossas transgressões. Jesus, ele usa dessa cultura, né? E como ele não pode se expressar, né, ali fisicamente, ele usa a única coisa física que ele tem, cultural, para mostrar o sofrimento dele. Ele rasga o véu do templo. Né? Isso, que foi rasgado sem auxílio de mão. Sem auxílio de mão. Ele rasgou o véu do templo. Ele está rasgando as suas vestes, né, para expressar o que a cultura dali já sabia. Né? O rasgar das vestes mostra o sofrimento de Deus vendo um filho na cruz padecendo. O sofrimento dos pais vendo um filho sofrendo na vida, né, também passa pelo mesmo conceito. Né? Mas a responsabilidade da educação, da exortação, da correção, né, ela sempre deve ser mantida através dos pais com os seus filhos. Começa no início, desde que nasce, nessa relação da mãe ensinando ao filho a respeitar o seu pai. Né? E depois o pai ele vai assumir isto e participar desta educação com mais ênfase, né? Com mais proximidade, né? Apresentando de fato a correção, a exortação, a educação para o bem, como fala a Bíblia a respeito da própria Bíblia. Né? Quando a Bíblia fala lá em Timóteo 3,16, toda a Escritura é apta, né, para correção, para o ensino, para a educação e justiça, né, isso também pode ser aplicado aos pais. Né? Todo pai tem essa responsabilidade de educar os seus filhos, né, exortando, corrigindo, instruindo para a justiça de Deus, para que ele seja uma pessoa íntegra e, como diz o texto de Timóteo, aprovada para toda boa obra. Olha que interessante, né? Ser aprovado para toda boa obra é alguma coisa muito interessante. Na linguagem portuguesa tem um ditado bastante usado nesse sentido, né? Vamos dizer assim, parafraseando o texto bíblico, fala assim, pau para toda obra. Isso, né? Pau para quando alguém na igreja é pau para toda obra, né? É porque é uma pessoa de múltiplas facilidades, de múltiplas habilidades, né? O texto aqui, de 2 Timóteo 3,16, ele coloca assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Se nós trocarmos a expressão aqui, toda a escritura, pela palavra pai, né, nós vamos ter o mesmo efeito e nós não estamos alterando a ideia do texto bíblico, não, porque o texto de Deus mostra exatamente isso. Todo pai, transferindo aqui para a ideia do pai, né, todo pai deve ser inspirado por Deus e assim ele será útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça, a fim de que o filho seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nossa, que colocação adequada, hein? Quando a gente começa a perceber o quanto Deus é zeloso ao se mostrar como um pai perfeito, né, a gente entende melhor o amor de Deus com a gente. É mesmo, né? Interessante que hoje, né, que as famílias têm assim uma estrutura mais fragilizada, vamos dizer, nós temos aí a questão da droga que invade muitas famílias, nós temos visto muitos pais sofrendo, eles estão orando pelos seus filhos. E eu achei uma oração na Bíblia de um pai que eu achei interessante. Ela está em Juízes, capítulo 13, o verso 8. Quando a Bíblia não cita o nome da mulher de Manoá, a mãe de Sansão, né? Ela é apenas apresentada como a esposa de Manoá, mas ela era estéril. Ela recebeu a visita de um anjo que disse para ela que ela ia ter um filho. Olha que interessante no verso 8, diz que Manoá, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Um pai dependente de Deus, não é isso? Exatamente. Um pai dependente de Deus, e uma coisa que ele coloca aqui que é muito interessante, né? Como que Deus se expressa, né? Deus se expressa através de uma autoridade espiritual. E o que ele coloca aqui, né? Rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. Ele está falando do profeta na época, né? Ah, sei. O que seria o pastor hoje, né? Certo. O que seria o seu líder eclesiástico, independente da religião ou denominação que você frequenta, que seja o padre, que seja o pastor de outra denominação, mas é uma pessoa que tem autoridade espiritual. E isto é reconhecido dentro da Bíblia. Então, o que ele está orando aqui, olha, eu espero que o Senhor envie novamente esse homem de Deus para me instruir naquilo que eu estou em dificuldade. Ele pede a orientação de Deus através de um líder espiritual. Isto nós temos sentido que tem faltado muito hoje, porque as pessoas têm uma rejeição à autoridade. Tem uma rejeição à figura do pastor, do padre, do reverendo de qualquer denominação. O ser humano hoje tem uma rejeição de autoridade. E eu acho, dentro dessa questão, um prejuízo muito grande com relação ao vínculo espiritual com Deus. Como, por exemplo, quando o povo pede um rei humano, né, ali em Samuel, quando ele pede um rei humano, que até então era teocracia, e agora o povo quer mudar para a monarquia para ter um rei visível, e o profeta Samuel chora muito, ele acha muito ruim aquela situação, ele fica incomodado demais, porque até então ele era o homem de Deus que instruía a nação. E Deus, ele fala assim: Samuel, mas por que você está tão nervoso, tão irritado com isso? Porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, né? A questão é essa: quando alguém rejeita a instrução do líder eclesiástico, do líder espiritual, ele está rejeitando a instrução de Deus, né? Aqui, né, no texto aqui de Juízes, o pedido é exatamente inverso. Ele se coloca dependente de Deus, mas ele sabe que ele precisa de uma autoridade eclesiástica que o instrua. O que é uma autoridade eclesiástica? Não estou fazendo autodefesa do ministério pastoral, não. Não é isso, não. Mas é você procurar alguém, né, que tenha maturidade espiritual, conhecimento da palavra de Deus e que possa te instruir na verdade, não naquilo que você gostaria de ouvir. Talvez nem sempre precise ser um
um pastor ou um padre, por exemplo. Não, mas um líder que conheça a palavra de Deus. Exatamente. Uma pessoa que tenha intimidade com a Bíblia, né? Que saiba aplicar os princípios que tem aqui para a família. Sim, porque os princípios são estabelecidos por Deus. E uma pessoa madura, espiritual, que busca direção na palavra de Deus, ele nunca pode chegar para alguém e falar assim, olha, eu acho que você deveria seguir por esse caminho. Quem tem maturidade espiritual nunca acha nada, né? O que ele tem em mente é, a palavra de Deus diz para você fazer assim. E se você fizer assim, vai dar certo. Mas não vai dar certo porque a autoridade espiritual está falando. Dá certo porque a autoridade maior, que é Deus, instituiu dessa forma, e o que ele falou que vai dar certo, vai dar. É o princípio que está lá em Timóteo 3,16, segundo Timóteo 3,16. Né? Exatamente. Que todos nós deveríamos seguir. Então, veja bem, nós que somos cristãos, que nos denominamos por essa faixa, né? Nós temos uma obrigação de manter as nossas famílias num padrão que ajude, né? Uma família bem ordenada, ela é mais forte do que qualquer sermão, não é mesmo? Sim. Né? De fato, a postura cristã, o vivenciar do evangelho na vida. Evangelho, ele não precisa ser pregado em palavras quando ele é vivido em atitudes. Isso, eu acho que isso é mais forte do que qualquer coisa que nós possamos dizer, né? Exatamente. São Francisco de Assis, ele dizia assim, ó, pregue sempre o evangelho, quando necessário, use palavras. Eu acho muito bonita essa frase, porque nós precisamos viver o que nós ensinamos. Quando necessário e se necessário. Porque às vezes nem é necessário. Às vezes nem é, exatamente. Às vezes só de demonstrar uma atitude já ensina uma grande verdade para uma pessoa. Né? Quando as pessoas colocam em prática os ensinos da palavra de Deus com integridade, com verdade, tudo vai se harmonizando, a paz reina no lar, as relações parentais, as relações sociais, as relações familiares entre pais e filhos vão se harmonizando no amor de Cristo, na presença do Espírito Santo, e Deus como Pai certamente vai ficar muito feliz, né, com essa postura de vida. Então o que nós temos que fazer? Buscar a cada momento orientação espiritual, orientação divina. Nesse Dia dos Pais, né, nós temos que observar o privilégio que nós temos hoje, né, de celebrar o Dia dos Pais com a maturidade alcançada, com conhecimento espiritual. Acima de tudo, saber que, como Jesus disse, nós temos um Pai que está no céu, olhando por nós e disposto a nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, para que nós sejamos perfeitos, né, e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito importante isso. Então, que Deus abençoe a cada pai que está nos ouvindo, né? Vamos só cumprimentar aqui os nossos irmãos que estão nos acompanhando também. Sim. Né, aqui pelo Facebook, a Ivone está aqui conosco, o Guilherme, que cuida do nosso som aqui. Que Deus abençoe, Guilherme. Obrigado aí a cada domingo você aqui com a gente. Né, a irmã Nair Ferreira Botassini, que está aqui também com a gente. Makala Prakash, que ele é da Índia e nos acompanha. God bless you and your family. Ele sempre está conosco aqui. Ele é da Igreja Graça e Paz da Índia. Né? O irmão Dorival, a irmã Luzia, da Central aqui, a irmã Laura, lá de Panorama, a irmã Sônia, o irmão Rafael, e a irmã também tem outros que acompanham, né? Existem pessoas que... O irmão Fernando, né?
o irmão Fernando, a irmã Neuza, né, a esposa do irmão Luiz. Parabéns, irmão Luiz, pelo Dia dos Pais. E, assim, muitos outros que às vezes eles me encontram na rua e falam que têm me ouvido, né? Eu fico feliz de saber que nós podemos transmitir a palavra de Deus, porque estamos aqui só para transmitir a palavra de Deus. Não é o nosso desejo, é o desejo do Senhor para cada um. Pastor, nós vamos encerrar com uma oração. O pastor gostaria de fazer uma oração? Sim, vamos orar juntos. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial. Que esse Dia dos Pais seja um dia de reflexão, um dia de alegria, um dia de harmonia, um dia de paz, um dia de descanso, né? Pais, né? Aproveitem esse dia com uma qualidade familiar especial para as suas vidas. Desfrutem este momento. Todos os pais sabem que pai é para toda a vida, né? Mas a celebração do momento de cada dia é especial e ela é singular, né, na vida de todos os pais. Então, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela direção espiritual. E nesse dia em especial, o Dia dos Pais, nós em primeiro lugar agradecemos ao Senhor, que é o nosso Pai Supremo, o nosso Pai Celeste que tem cuidado de nós, que enviou o seu Filho para se entregar por nós, oferecendo o perdão dos pecados, a ressurreição e a vida eterna. Amém. Pai, que o Senhor abençoe a todos os pais de uma maneira muito especial, que eles sintam a Tua presença, desfrutem da Tua companhia, se encham do Espírito Santo para serem guiados pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma semana de paz na Tua presença e abençoe todos os pais da terra, todos aqueles que têm buscado ao Senhor e aqueles que não Te conhecem, que o Senhor se revele a eles de uma maneira muito especial. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz domingo para todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Você quer ouvir a rádio que faz a diferença? 8, 7